Welcome Home. A série da qual eu tenho falado nesse canal aqui nos últimos 3 a 4 meses por aí, ao todo, até agora, foram 4 teorias falando sobre os segredos e mistérios dessa série. Que é claro, para aqueles que não se lembram, Welcome Home foi aquela série /ARG que apareceu na internet nos últimos meses e que ficou extremamente popular, justamente por ser uma daquelas séries contadas de uma forma muito curiosa, não é mesmo? Afinal, nós tínhamos um site e dentro desse site nós tínhamos segredos escondidos a respeito de um programa infantil de TV que passava lá pelos anos 70 ou 80. Esse programa teria sido cancelado e então desaparecido completamente, com todos os seus rastros. No primeiro vídeo, eu analisei um pouco dos mistérios principais da história, do que ela se tratava e do que parecia que ia rolar nos próximos momentos, atualizações do site e tal. Já no segundo vídeo eu busquei um pouco dos segredos que tinha dentro e fora do site do welcomehome.com. O terceiro vídeo foi a minha teoria suprema e o meu quarto vídeo foi justamente em revisão às últimas atualizações que nós tivemos sobre a série, onde depois de alguns meses em off, ela voltou e o site foi atualizado com algumas coisas novas muito interessantes. E agora, tá na hora da gente continuar. Eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias, jovens. E sim, depois desses 4 episódios da série, hoje eu gostaria de continuar de onde paramos. Pra vocês que não se lembram, no último vídeo de Welcome Home, eu acabei falando um pouco sobre as atualizações que o site tinha, né? E eu falei que tinha muita coisa que eu não ia falar por enquanto. Desde que eu fiz aquele 4º episódio da série, bom, eu falei que muitas coisas novas tinham sido adicionadas no site, e é claro que muitas delas eu não ia conseguir colocar simplesmente no meu primeiro vídeo falando sobre, e justamente, desde que eu postei aquele último vídeo, eu pesquisei um pouco mais, eu dei uma olhada em teorias de várias outras pessoas, incluindo, é claro, na semana em que eu tô gravando esse vídeo, foi gravado um vídeo do Game Theory, onde ele postou uma teoria falando justamente um pouco mais sobre esses segredos novos do site e coisas que até mesmo eu não tinha percebido. Para aqueles que estão com a memória fraca, na nova atualização do site de Welcome Home nós tivemos muita coisa nova adicionada, justamente por conta daqueles pequenos insetinhos que ficam aparecendo por aí no site. Esses insetos, eles aparecem de repente e meio que sem propósito. Claro, eles são secrets do site, se você clicar neles enquanto eles estão passando por ali e tal, você acaba conseguindo vídeos. Tipos de vídeos secretos que basicamente, né, a gente tem vídeos em primeira pessoa do próprio Wally observando seus amigos enquanto eles conversam uns com os outros. E nisso nós finalmente tivemos um pouco de destaque para os outros personagens da série, né? Esses vídeos, jovens, que foram encontrados, já falei isso na minha última teoria, mas eles totalizaram um total de quase 30 minutos de conteúdo e é claro que tinha que ter alguma coisa escondida aqui. Então hoje a gente vai falar justamente sobre esses vídeos, porque eles revelaram muitas coisas da lore, da história, muitas coisas que a gente ainda não sabia. Então, bom, pega alguma coisa pra comer, dá uma relaxada, senta aí e vem comigo. O que nós já sabíamos a respeito desses vídeos que aparecem por aí, né? Esses vídeos secretos. No último episódio da teoria, eu já falei um pouco sobre esses insetos e sobre os vídeos que apareciam. Então, em todos os outros EPs da série, nós sempre tivemos um foco extremamente grande em 2 personagens, né? Nós sabemos que a série sempre foi muito focada no Wally e na casa do Wally, que em teoria deveriam ser a coisa mais bizarra de todas, afinal a história parecia indicar que tem uma espécie de culto ali no meio e que o próprio Wally gostaria de fugir daquele culto, mas é uma espécie de vítima que está sendo controlado ali e ele seria o segundo maior vilão, sendo que o maior vilão de toda a série, pelo menos por enquanto, deveria ser a casa do Wally. Uma coisa interessante, jovens, é que em todos esses episódios, como eu falei, nós nunca citamos muito bem os outros personagens, e por conta desses vários conteúdos de 30 minutos, nós tivemos muitos detalhes específicos, como cenas desses personagens interagindo, que é claro, a uma primeira vista, não parecem ser cenas muito interessantes, são tipo, sei lá, o Barnaby e o carteiro conversando sobre como ele deve entregar as cartas naquele dia, ou os personagens fazendo uma cançãozinha rimada, etc. Muitas dessas coisas desses 30 minutos são cenas meio away, cenas meio qualquer coisa, mas a parte interessante dessas cenas é justamente o que elas colocam por detrás dos panos. Muitos dos personagens de Welcome Home, apesar de serem de um programa infantil, eles são meio agressivos e chamam a atenção demais pra si mesmos, como se até mesmo tivesse umas espécies de rixas entre os personagens, sabe? E entre eles, 2 personagens chamaram muito a minha atenção nesses vídeos: Barnaby, o cachorro, e o Frank, o cara da gravatinha fofa e tudo mais. Eu vou começar apontando alguns detalhes que eu tenho percebido a respeito deles por conta desses vídeos e, bom, vou começar
pelo Barnaby. Quando eu comecei a fazer vídeos sobre Welcome Home, o meu segundo vídeo, pra ser mais exato, ele foi uma análise completa do site do criador da série, né? O site clownillustration.com. Justamente, cara, porque no site do criador tinha várias artes conceituais de coisas que ele tinha pensado pra poder colocar na série. Mas claro que aquele vídeo, muitas pessoas falaram, Link, o criador disse que essas artes de conceito não são parte da história, essas artes não são canônicas, e eu cheguei a dizer na época, jovens, as artes podem não ser canônicas, mas as ideias por trás delas com certeza devem continuar na série. E eu não costumo confiar nos criadores de séries quando eles falam esse tipo de coisa. E olha só, eu acertei. Uma das artes que tinha chamado muito a minha atenção na época era essa daqui. Uma arte onde aparece o cachorro azul, o Barnaby e o Wally juntos. O Barnaby tá sem cabeça, como se isso fosse uma espécie de simbolismo, sabe? Como se ele fosse só mais um fantoche controlado pela casa ou pelo Wally. E nós podemos confirmar isso agora, que temos vídeos dele interagindo com os outros personagens. Jovens, o Barnaby, ele é um personagem extremamente inconveniente em todos os vídeos. A gente pode ver que ele fala demais com os outros personagens, chegando a irritar, e ele é grosso às vezes, cara. Em um dos vídeos, por exemplo, o Barnaby, ele fica enchendo o saco do carteiro, o Ed, pedindo pra ele receber um monte de cartas específicas na casa dele e tal, mas as cartas têm que ser entregues no correio, porque essas seriam as regras. O carteiro chega a ficar nervoso com o Barnaby, mas mesmo assim ele continua enchendo o saco do cara até o vídeo acabar. Em outro vídeo, ele simplesmente aparece do nada enquanto a Julie tá contando uma piada. Ele aparece do nada e começa a falar sobre como aquela piada é sem graça, como a Julie é tosca, chata e não consegue contar uma piada decente, tipo, por zero motivos. O cara só aparece e começa a meter um bullying na menina do nada. E os dois vídeos mais importantes a respeito do Barnaby pra mim são interessantes porque eles têm uma pequena relação com o Frank. No primeiro deles é um vídeo onde o Barnaby não deveria participar exatamente. É um vídeo onde o Frank está aprendendo a pintar quadros com o Wally. Só estão os dois aparecendo no vídeo e do nada o Barnaby chega fazendo piadas e tal. E é curioso, porque ao invés do Frank ser pacífico como os outros personagens, não, ele demonstra raiva e fala pro cara sair de lá e fazer outra coisa e tal, como se o Barnaby e o Frank não se gostassem mesmo. E isso pode ser bem confirmado no segundo vídeo que eu falei que era importante, que é um vídeo que não tem a participação do Frank, mas o Barnaby fala que um dos vizinhos já jogou tomates nele. E esse vizinho é meio problemático e tal, não gosta muito dele. E se a gente for tentar fazer a comparação, né, entre os vizinhos, entre os personagens ali que moram na vizinhança, existe apenas um que tem uma horta que tem tomates em casa. E esse é o Frank. Então parece que deve existir algum tipo de rixa entre esses dois personagens por alguma razão, sabe? Eles só parecem não se gostar. A parte curiosa disso, jovens, é que a respeito dos outros, tipo, sabe os outros personagens que o Barnaby geralmente irrita nos outros vídeos, sendo chato e inconveniente, como o próprio carteiro, por exemplo, ou então a própria Julie? Jovens, esses personagens em outros vídeos, eles chegam a falar mal de moradores da vila. E isso é bem curioso até, como se tivessem umas fofocas rolando ali no meio, sabe? Mas a maioria desses personagens nunca fala mal do Barnaby. Não, eles falam mal do Frank quando ele não tá. Por isso mesmo esses dois personagens começaram a chamar tanta atenção das pessoas na série, sabe? É quase como se eles dois fossem os que estão mais fora do próprio papel deles. Eles não são só simplesmente vizinhos. Um deles é um vizinho irritante e o outro deles parece ser um vizinho que ninguém gosta muito dele. Falando um pouco para poder fechar essa parte do Barnaby, jovens, a forma mais fácil de encontrar as respostas sobre ele e confirmar essa imagem aqui que eu tinha mostrado antes é você entrando em um dos sites secretos que já existia nas últimas versões, o clownillustration.com/WOXYVE. Esse site aqui, ele já existia nas últimas versões, basicamente, né? A gente tem uns pedaços dos roteiros dos episódios colocados aqui e ali, só que a parte mais interessante é que aqui a gente tem um outro tipo de inseto que fica rodando o site. Essa barata é totalmente diferente dos outros insetos que aparecem escondidos no site, sabe? Ela é bem mais realista, como se esse vídeo aqui fosse diferente ou fosse mais importante do que os outros. E isso se mostra interessante quando você clica de fato para poder ver o vídeo e é um vídeo do Barnaby conversando com a casa do Wally. Tipo, ele não tá falando com o Wally, ele tá falando com a casa do Wally. E esse vídeo, cara, é uma grande conexão, porque o Barnaby simplesmente não fica falando coisas aleatórias aqui, ou falando um monte de bosta igual ele faz nos outros episódios. Não, aqui o Barnaby parece estar fazendo uma espécie de relatório, sabe? Ele literalmente vai contando pra casa sobre como hoje ele irritou a Julie, ele falou mal de tal pessoa, ele interferiu em tais assuntos, ele irritou o carteiro. É como se ele estivesse falando pro chefe dele que ele cumpriu e fez um bom trabalho, sabe?
Então a gente realmente fica com essa espécie de conexão estranha, sabe? De que, ok, parece que o Barnaby é um dos personagens importantes. A casa do Wally, então, seria uma espécie de entidade, de líder que sabe de tudo e controla tudo por detrás dos panos, e enquanto o Wally é apenas um observador, pelo menos pelo que a gente consegue entender, né? A gente sabe que, pelo que vimos nos últimos episódios, até mesmo desses 30 minutos de vídeos, sabemos que o Wally ele está presente em todos os vídeos, mas ele nunca fala nada. É como se ele fosse só um observador. Ele só fica lá, cuidando de tudo pra poder garantir que tudo esteja saindo de forma correta. E isso fica mais interessante ainda porque o nome do Wally nunca é citado nos vídeos, sabe? Tipo, sempre que alguém cita o nome do Wally em todos esses episódios, o vídeo congela e acaba. Então o Wally, apesar de parecer uma vítima, ainda faz parte desse grupo bizarro. Nós também sabemos que em alguns desses vídeos podemos ver ele mandando uma mensagem de SOS, ou seja, pedindo socorro, por exemplo, em alguns desses vídeos. Então tem coisas maiores escondidas ali pelo meio? Tem. No entanto, tanto o Wally quanto a casa dele, quanto Barnaby parecem fazer parte dessa linha, desse culto, barra seita, barra o que quer que eles estejam fazendo. E o fato é que o Barnaby parece meio que ser uma espécie de cão de guarda, sabe? Ele verifica se tá tudo certo, e se alguém sai muito da linha, ele vai lá e vai em cima dessa pessoa dando um gelo nela. Eu não entendi direito qual seria a função exata dele, porque em todos os vídeos ele só parece ser muito inconveniente, mas que ele é um personagem interessante, isso a gente já pode pensar sem sombra nenhuma de dúvidas. Agora, se tem uma coisa, cara, que desde o primeiro episódio muitas pessoas sempre ficam me falando muito a respeito, é que a gente tem que pensar em uma coisa, a respeito da trama do Frank em si. Tipo, qual que é a do personagem dele? Por que ele exatamente deveria ser importante na história? Frank não parece ter relação com esse grupo, barra seita, barra culto, que a gente viu em todo o Welcome Home, né? A gente viu que, por exemplo, ele não gosta do Barnaby, e tem muitas coisas estranhas a respeito do personagem dele. Se fosse pra poder parar agora, jovens, e dar um meio que recal aqui em tudo que a gente sabe sobre a série, e eu fosse voltar em cada um dos episódios de Welcome Home, gente, tem muitos pequenos detalhes a respeito do personagem do Frank que estão lá desde o primeiro momento, e que chamam sim muita atenção. Tipo, vocês já perceberam que em todas as imagens da série, Frank é o único que ele nunca tá sorrindo, nunca, ele sempre parece estar com raiva. É uma coisa que se repete bastante, e apesar de não parecer interessante, a gente sempre deu esse destaque pro Wally também, por exemplo, né? Onde em todas as imagens da série, sempre que o Wally tá com os olhos abertos, ele sempre fica olhando diretamente pra câmera, como se ele ou tivesse pedindo socorro, ou ele tivesse deixando meio claro que ele sabe que tem alguém gravando aquele programa. E os outros personagens, eles realmente mudam de expressão dependendo da arte onde eles estiverem e tal, menos o Wally e o Frank. O Frank tá sempre com raiva. Na imagem inicial que ele aparece, por exemplo, nós temos um livro virado ali no meio. E esse livro diz Hello, como se ele estivesse tentando se comunicar. Quando nós vimos isso pela primeira vez, lá nos primeiros episódios, nós assumimos, pelo menos, que isso deveria ser o Wally se comunicando. Mas como é o Frank que tá na imagem, por que não poderia ser o próprio Frank se comunicando? Afinal de contas, nós temos uma outra imagem da série, né, que tem no site, que é basicamente um GIF, onde a gente tem o próprio Frank, ele tá fazendo uma comidinha ali e tudo mais, só que o detalhe mais curioso dessa imagem é que tem duas versões dela, uma versão travada e uma versão que é um GIF, onde ele fica piscando pra gente quando olhamos pra imagem por muito tempo. As piscadas que ele fazem também são em código secreto, código Morse, que se traduz para SOS, ou seja, é quase como se o Frank estivesse pedindo socorro, cara. E até as origens desse personagem, elas são um pouquinho mais sombrias do que as dos outros, como por exemplo, se a gente for na parte da vizinhança do site, sabe, jovens, que eu tinha mostrado pra vocês lá no primeiro episódio e tal, cada um dos personagens tem a sua própria imagenzinha de origem, né, e eles têm a sua própria descrição, que fala um pouco sobre como eles chegaram até a vila, como eles moram hoje em dia na vizinhança, o que eles gostam de fazer e tal. A descrição do Frank, cara, nunca pareceu tão estranha pra mim, quanto depois de eu começar a reparar nesses detalhes, porque a descrição do Frank, de como ele chegou na vizinhança, ou o que ele faz ali, é estranha. Abre aspas pra vocês prestarem atenção nisso aqui. Frank não tem nenhuma informação conhecida sobre suas origens antes de se mudar para o lar, quando comparado com os outros. No entanto, ainda existem atributos notáveis que foram descobertos. E mesmo depois de falar disso, toda a descrição do Frank sobre o que ele faz na vila e sobre como ele chegou ali, é literalmente dizer que ele gosta muito de borboletas e de insetos no geral. Então, toda essa grande descrição, na verdade,
é meio que nada. Mas nós sabemos que, por exemplo, todos os outros personagens têm uma origem, do porquê que eles foram morar na vila. Mas é estranho que até os personagens e a descrição do site não saiba dizer pra gente como o Frank foi parar lá, não é? E, inclusive, no próprio vídeo do Game Theory, jovens, a gente teve um destaque que eu achei muito interessante de se dizer, que é, durante todo o site, gente, quem geralmente se comunica com o nosso personagem é o Wally. O Wally geralmente é o cara que vai lá e desenha coisas no meio do site, ele geralmente é o cara que coloca coisas escondidas no site, mas o Wally sempre se comunica com a gente através de desenhos escondidos no site. A forma dele de se comunicar, geralmente, é essa. Mas depois das atualizações, nós tivemos uma nova forma de comunicação no site, que são esses insetos bonitinhos que aparecem aí dentro do site. Insetos, cara, já são uma bela referência pro Frank, porque apesar dele ter uma horta na casa dele, é dito que ele gosta muito de insetos e borboletas. A própria descrição dele fala muito disso. Existe um daqueles vídeos lá que eu falei, jovens, de 30 minutos, onde o carteiro, ele chama o Frank na casa dele pra poder cuidar de um inseto e tal, porque parece que entrou uma barata ou alguma coisa dentro da casa do carteiro, e ele ficou morrendo de medo. No entanto, o único que conseguiria lidar bem com isso era o Frank. Ele é o único que não tinha medo de insetos na vila toda. E outra coisa, essa que pra mim é a mais importante, no meio do site, cara, existe uma imagem. Essa imagem aqui, que é uma carta, cara, onde o Frank tá mandando uma carta pro Wally, dizendo que ele viu esse bicho aí, encontrado, sabe, no meio da vila, andando por aí, ele achou esse insetinho bonito e decidiu desenhar ele. Esse insetinho que o Frank achou bonito, cara, ele é idêntico ao inseto que fica aparecendo quando a gente vê os vídeos secretos no site. Então toda essa sequência de vídeos de 30 minutos, cara, parece que ela tá muito mais conectada com o Frank do que está conectada com o Wally. Isso pelo menos me leva a pensar, jovens, que quem tá postando esses vídeos aqui, que mostram a verdade pra gente, os vídeos secretos, jovens, parecem estar sendo postados pelo Frank. De alguma forma, parece que ele também consegue quebrar a quarta parede e mostrar pra gente o que tá acontecendo. Quase como se ele fosse uma espécie de espião, sabe? E o que eu acho mais curioso a respeito do personagem do Frank é que, de novo, gente, lá naquele site do Clown Illustration, o site do criador, que muitas pessoas falam que nada que tem lá é canônico, lá naquele site nós temos essa imagem aqui. Essa imagem não parece muito interessante pra vocês? Para pra prestar atenção. O Frank está enterrado aqui. Enterrado em algum lugar que parece que tá cheio de bonecas à sua volta, colocadas, né, e são peças do próprio boneco dele, como se ele estivesse sendo trocado, sei lá, alguma coisa do tipo. O Frank tá segurando um envelope vermelho, muito assustado, e por sinal percebam nas mãos dele, cara. Normalmente, como qualquer boneco, o Frank deveria ter 4 dedos, né? Afinal de contas, até nas outras artes que a gente vê dele, ele sempre tem 4 dedos. Mas nessa imagem aqui normal, parece que o Frank tem os dedos de uma pessoa comum. Tipo, ele tem todos os dedinhos normais e os dedões dele estão escondidos por detrás da imagem. É como se as mãos dele aqui fossem mãos de um ser humano normal. E lembram, jovens, que na descrição do show, no próprio programa, é dito que não tem exatamente uma forma de como o Frank veio morar na vila. Ninguém sabe de onde ele veio. Então a própria teoria, tanto várias teorias do público, várias que vocês deixaram nos comentários e até a teoria do Game Theory em si, começaram a apontar para a ideia de que talvez o Frank seja um humano infiltrado naquele local, disfarçado, jovens. Principalmente pelo fato de que o Frank está nessa imagem segurando um envelope. Nós sabemos que como foi que começou tudo isso a respeito, né, da busca de Welcome Home, do fato do programa ter desaparecido. Bom, pessoas que já tinham assistido o programa quando elas eram crianças, receberam em suas casas envelopes coloridos com conteúdos do desenho. Então elas acabaram se juntando na internet e criaram um site e um projeto onde eles tentariam ir atrás de coisas desse programa para ver se ele realmente existiu ou não. Ou seja, alguém começou a fazer esse envio. E que pessoa seria mais qualificada para isso do que o próprio Frank? Então, jovens, para essas coisas começarem a se mostrar mais realistas, gente, sinceramente, eu acho que é só uma questão de tempo. Os personagens Barnaby e Frank agora parecem ser extremamente importantes pro futuro da história de Welcome Home, e quem sabe agora, né, o que vai acontecer, porque isso aí já é uma outra história. Pelo menos tudo que eu consegui encontrar nessa atualização do site, eu acho que tá aqui, e eu acho que por enquanto a gente pode dar por encerrado, digamos assim, esse caso. Por enquanto, esse é Welcome
Home. Bom, jovens, no geral é isso. Gostaria de falar pra vocês aqui, não esqueçam, antes de terminar aqui o vídeo, de passar aí na descrição ou aqui no card, por favor, pra vocês passarem lá no meu mangá Paradigma. Pois é, eu tô fazendo um quadrinho pra aqueles que não sabem, totalmente de graça, que tá sendo postado lá no Webtoon. Então você pode só clicar no primeiro link aqui na descrição e você passa lá e lê meu quadrinho. Ele tem uma história de terror e de mistério muito interessante, que eu tô fazendo já tem um bom tempo aí, já tem quase um ano que eu tô produzindo essa história, então ele tá lotado de capítulos lá pra você dar uma olhada e fazer suas próprias teorias, quem sabe, não é mesmo? Bom, de qualquer jeito, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui!